Esta iniciativa faz parte de um projeto piloto desenvolvido no âmbito do Programa 34 da Fundação Renova e consiste em atender o projeto de apoio à defesa civil, Comitê Gestor de Risco, Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil e Escola Segura, dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Os conteúdos se referem às temáticas relacionadas à redução de riscos de desastres e gestão de riscos de desastres, replicadas em formas de oficinas virtuais nas comunidades e escolas participantes do projeto. Programa de Preparação para Emergências Ambientais, Projetos de Apoio à Defesa Civil, Oficina de Capacitação, Videoaula, Introdução aos Princípios Humanitários, Código de Conduta e Projeto Esfera, Nível Básico, Módulo 1, Ano 2021. Módulo Ano 1, Unidade Temática, Introdução aos Princípios Humanitários, Código de Conduta e Projeto Esfera, Objeto do Conhecimento. Conhecer as normas específicas para garantir que a resposta e a prevenção a um desastre ocorra de maneira correta e eficaz. Palavras-chave: desastres, ajuda humanitária, projeto esfera e prevenção. Olá, amigos e amigas do NUPDEC. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa terceira oficina virtual. Hoje vamos falar sobre princípios humanitários, projeto esfera e código de conduta aplicado à prevenção e resposta a desastres. Uma ajuda humanitária tem como objetivo minimizar as perdas de vidas e o sofrimento das pessoas que estão passando por uma situação de emergência ou desastre. É muito importante, neste contexto, garantir a dignidade, segurança e as necessidades básicas das pessoas atingidas. Os coordenadores das ações de respostas devem estar cientes da ajuda humanitária e ter conhecimento do código de conduta para poder aplicar as normas e distribuir as funções de acordo com as capacidades e necessidades local. Ficou curioso ou curiosa? Quer saber mais? Então, vamos assistir juntos. Vamos lá? Como responder a um desastre ou emergência? Sabia que existem normas específicas para garantir que a resposta e a prevenção a um desastre ocorram de maneira correta e eficaz? Na oficina de hoje, vamos falar sobre essas normas e como podemos minimizar as perdas de vidas e o sofrimento das pessoas que vivenciaram uma situação de desastre. O Paulo, da Defesa Civil, irá nos ajudar. Para responder a um desastre, é preciso levar em conta várias questões. Para iniciar essa discussão, quero saber: você sabe o que é ajuda humanitária? Eu sei, Paulo. Durante os encontros do NUPDEC, conversamos sobre esse tema. Também já passei por uma situação de desastre e entendi como as ações devem ser realizadas. Então conta pra gente, Antônia, o que você sabe sobre a ajuda humanitária? Quando acontece um desastre ou emergência, é preciso ajudar as pessoas afetadas, mas não pode ser qualquer ajuda. É preciso pensar e verificar para quem será a ajuda e o que doar. Essas doações devem estar de acordo com as necessidades de cada pessoa, como abrigo, alimentos, roupa, produtos de higiene pessoal e limpeza, entre outras coisas. É importante pensar não só no material, mas também no psicológico das pessoas. Roupas, abrigo, produtos de higiene pessoal e limpeza, alimentos. Isso mesmo, Antônio. A ajuda humanitária é uma forma de acolher pessoas que sofreram algum desastre, que pode ser uma enchente, deslizamento, seca, fome, guerra, ou até aquelas pessoas que tiveram que fugir dos países onde viviam. Mas para a ajuda ser realmente humanitária,
é preciso ter a participação de governos, sociedade civil, organizações internacionais e voluntários. Também é preciso garantir os direitos de todas as pessoas, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma ou qualquer outra condição. Ninguém deve ser discriminado nem deixar de ser socorrido. Agora me conta, Antônia, você sabe de onde surgiu essa discussão sobre a ajuda humanitária? Não sei. Conta pra gente. Um país africano chamado Ruanda teve papel fundamental para dar início às discussões sobre a ajuda humanitária. Ruanda foi colonizado pela Bélgica. Com isso, houve muita revolta e disputas de poder entre os povos que lá existiam, o que ocasionou um grande genocídio, morte de cerca de 800 mil pessoas. Várias organizações humanitárias se dispuseram a ajudar. Entretanto, a falta de planejamento fez com que essa ajuda humanitária se tornasse um desastre dentro de um outro desastre. As instituições de ajuda humanitária realizaram as mesmas ações no mesmo local, como foi o caso de repetidas doses de vacinas para as mesmas pessoas, um grande dano humano. Vamos assistir ao vídeo e conhecer sobre essa história? Ruanda é um pequeno país do centro da África. É conhecido principalmente pelo genocídio dos Hutus contra os Tutsis em 1994. Os Tutsis eram principalmente pastores e pecuaristas, enquanto os Hutus eram lavradores. Essa diferença virou uma verdadeira divisão de classes. Mesmo sendo minoria, os Tutsis formavam a classe mais elitizada do país. Os alemães foram os primeiros brancos a chegar em Ruanda, mas a presença germânica durou pouco. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e o controle de Ruanda passou para a Bélgica. Os colonizadores mandavam os Tutsis subjugar os Hutus. Na prática funcionava assim: o belga açoitava o Tutsi e o Tutsi açoitava o Hutu. Sob o argumento de que eram maioria, os Hutus passaram a governar Ruanda e a substituir líderes e políticos Tutsis por Hutus. Ao mesmo tempo em que o grupo extremista Poder Hutu ganhava espaço, um exército rebelde formado por Tutsis que fugiram para Uganda invadiu Ruanda. Esse exército se chamava Frente Patriótica Ruandesa e era formado por milhares de Tutsis que haviam fugido de Ruanda em massacres anteriores. Liderado por Paul Kagame, que mais tarde se tornaria presidente do país. Frente Patriótica Ruandesa avançou pelo nordeste de Ruanda para tentar derrubar o então presidente Hutu Juvenal Habyarimana. O ataque foi a desculpa definitiva para a perseguição aos Tutsis. O presidente Habyarimana cedeu a pressões internacionais e aceitou negociar um tratado de paz com a Frente Patriótica Ruandesa em 1994. O tratado enfureceu o poder Hutu, mas o presidente foi para a Tanzânia para assiná-lo. A viagem acabou em tragédia. No voo de volta, o avião em que estava o presidente foi abatido por um míssil e todos os passageiros a bordo morreram. Até hoje não se sabe quem derrubou a aeronave. Fato é que, na época, o ataque acabou atribuído aos Tutsis. O poder Hutu assumiu de vez o controle do país e começou o genocídio poucas horas depois da derrubada do avião. Pelo rádio, nas ruas e incentivados por milícias paramilitares, os Hutus eram conclamados a matar Tutsis. Virou um massacre generalizado, em que vizinhos matavam vizinhos usando facões e outras armas simples. Estima-se que em 3 meses, entre abril e julho de 1994, quase 1 milhão de Tutsis tenham sido mortos. A Frente Patriótica Ruandesa avançou e venceu a guerra, dando fim ao genocídio. Só que aí, milhares de Hutus, com medo de revanche Tutsi, fugiram para os países vizinhos. Sabe o que podemos destacar sobre o genocídio de Ruanda? A falta de coordenação dos grupos e instituições de ajuda humanitária. Várias agências perceberam que se as organizações humanitárias tivessem feito melhor seu trabalho, poderiam ter salvado muito mais vidas. Então foi a partir do que aconteceu em Ruanda que deram mais importância à necessidade da ajuda humanitária ser organizada? Sim, e deram mais atenção às normas que precisam ser seguidas para que uma ajuda seja realmente humanitária. Chamamos essas normas de marcos regulatórios. Entre elas está a Carta Humanitária. Esse documento fala dos 3 direitos fundamentais que devem ser garantidos às pessoas afetadas.
direito de viver com dignidade, direito de receber assistência humanitária e direito à proteção e segurança. Essa carta define as responsabilidades de todos que vão participar das ações de resposta e que precisam garantir que a ajuda seja adequada. Então, todos precisam ficar por dentro dessas normas para colocar em prática quando for necessário, não é? Isso aí. Falamos da história das mortes que aconteceram em Ruanda, não é mesmo? E foi a partir desse fato que surgiu o Projeto Esfera, com o objetivo de melhorar a qualidade de assistência humanitária, que geralmente envolve diferentes organizações. No manual, são destacadas as normas essenciais e mínimas da Carta Humanitária, que falam sobre o abastecimento de água, saneamento e promoção da higiene, a segurança alimentar e nutrição, os alojamentos e abrigos e os serviços de saúde. Tudo isso deve ser levado em conta no momento da resposta a um desastre ou emergência. Entendi. Quando falamos que as pessoas têm direito à água limpa, produtos de higiene, roupa e alimentação adequada e atendimento médico, tem a ver com o que diz o Projeto Esfera. E sabe por quê? Ele tem como a base a garantia que as pessoas afetadas por desastres recebam ajuda de forma íntegra, buscando sempre minimizar o sofrimento. Outro marco fundamental para garantir que a ajuda seja humanitária é o Código de Conduta. Ele fala sobre como deve ser o comportamento das pessoas, instituições, organizações e governo quando a ajuda é realizada. Código de Conduta preserva normas para a manutenção da responsabilidade ética, onde ninguém deve ser discriminado e nenhuma parte deve ser favorecida. A ajuda deve ser realizada de acordo com a necessidade e urgência das pessoas afetadas, e precisamos agir sempre considerando os princípios humanitários, sem interferência de governos, empresas e nem igreja, além de respeitar a diversidade de cultura de cada povo ou localidade. Caso essas normas não sejam cumpridas, as pessoas que precisam de ajuda podem ser prejudicadas. Por exemplo, se a pessoa que está prestando ajuda humanitária pegar alguma coisa que foi doada às vítimas, isso é errado, né? Muito errado. Essa doação foi destinada a quem realmente precisa. Devemos evitar qualquer possibilidade de engano, abuso ou corrupção, fatores que devem ser considerados para que a ajuda seja digna e humanitária. Para que a resposta e prevenção a um desastre aconteçam de forma correta, é preciso contar com a colaboração dos órgãos públicos, privados e da sociedade. E o NUPIDEC tem um papel muito importante nesse processo ao compartilhar tudo o que é ensinado no projeto, contribuindo para que as pessoas saibam se prevenir e agir em caso de um desastre. Gostou da oficina de hoje? Logo estaremos de volta para falar sobre o quarto pilar para ser uma comunidade segura, memória dos desastres, para que não se repita. Até lá, tamo juntos! Agora que vocês já conferiram a videoaula do projeto NUPIDEC, chegou o momento da avaliação. No final de cada encontro nosso, vocês devem realizar a avaliação da oficina, ok? No questionário, vocês devem marcar com um X de acordo com a carinha, mostrando o que acharam da atividade. A opinião de vocês é muito importante. Por isso, queremos contar com a colaboração de todos. Enviaremos este questionário através de um link nos grupos de WhatsApp de cada comunidade. É só clicar e responder cada pergunta. Combinado? Vocês também irão receber este questionário na cartilha NUPIDEC. Não nos deixe na mão. Faça a avaliação. Contamos com vocês!